Boa tarde. Hoje, 14 de novembro, véspera de feriado, nosso programa Tintim por Tintim, gravado, vai com Alisson de Matos, escritor da Novo Século. Eu começo agora com o quadro Vinho em Vídeo. Hoje vamos aprender como decantar um vinho aqui no quadro Vinho em Vídeo do programa Tintim por Tintim. Tem ao meu lado a Inês novamente. Inês, vamos abrir o vinho e mostrar para o internauta como se decanta um vinho e para que serve um decanter. Olá, Paulo. Boa tarde, internautas também. Na verdade, a função do decantador é exatamente para retirar qualquer sedimento que possa existir dentro de uma garrafa, principalmente dos vinhos mais velhos que possam ter algum depósito. Depois tem outra função que também serve para aerar o vinho. E eu penso que no próximo programa nós vamos falar dos aeradores, mas lá está, o decantador também tem essa função de arejamento, porque estamos a incorporar oxigênio para ir amaciando o vinho. Estamos a provocar um envelhecimento no vinho, basicamente. E quantos tipos de decanter existe que a gente pode encontrar no mercado? Tem vários formatos, tipos de material também, então tem bastantes decantadores diferentes no mercado. Então vou deixar um recado aqui para o nosso amigo internauta. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os acessórios, quem quiser comprar um decantador ou algum outro tipo de acessório, pode acessar o www.4wine.com.br e lá tem uma lista enorme de acessórios que é venda também pela internet e é um dos nossos fornecedores aqui do programa. Vamos lá, Inês, para a gente decantar o vinho, qual que é o meio mais correto para se colocar dentro do decanter? Podemos até usar o pour and stopper também para facilitar esta... O pour and stopper, para quem se lembra, a gente mostrou no quadro a funcionalidade, no quadro do programa passado, a funcionalidade dele. Esse é o corta-gotas, né? Exatamente, corta-gotas. Se realmente o vinho precisar de ser aerado bastante, põe-se com uma distância maior. Mas geralmente até se deve inclinar um pouco e ter cuidado. Em torno de uns 45 graus. Ao derramar o vinho. Imaginemos que ele tenha depósito. Na verdade, se ele tiver depósito, até convém passar com uma luz para ver se não está a passar depósito. Olha, eu tenho uma curiosidade grande. Só se decanta vinhos tintos ou também dá para decantar vinhos brancos, vinhos frisantes, champanhes? Na verdade, os tintos são mais habituais, porque, lá está, podem causar sedimentos provocados também pelo envelhecimento do vinho na própria garrafa e também tem aquela função de arejar. Basicamente, os vinhos brancos não necessitam tanto de arejar, até pelos seus aromas. Os aromas deles são bem mais primários, então queremos que esses aromas sejam fixados. E o vinho tinto realmente realça mais, né? Alguns aromas que necessitam de ser destacados. E por que normalmente o decanter tem esse formato? Tem algum motivo especial para isso? Precisamente pela aeração, tem mais contacto com o oxigênio. Se nós ainda fizermos circular o vinho lá dentro, nós estamos a expor o vinho ao oxigênio. Está trocando o oxigênio. Exatamente. Ou seja, estamos a forçar o envelhecimento do vinho. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, normalmente quando a gente não tem o decanter, deixa a garrafa aberta meia hora antes, uma hora antes, a garrafa também funciona como decanter ou não? Ela tem essa função ou não? Na verdade não, porque a superfície do contacto entre o vinho e o oxigênio é muito pouca, é só a partezinha do gargalo. Então, haverá muito pouco contacto com o oxigênio. Fala mais um pouquinho, então, desse maravilhoso Merlot que a gente vai provar daqui a pouquinho. Na verdade, este vinho reflete a tipicidade e originalidade do Merlot. Aquela fruta vermelha que se destaca bastante e é um vinho... Mais encorpado? Mais encorpado, mais envolvente na boca, digamos assim. E o rótulo também é bastante chamativo, este Agnus Merlot 2009. Aliás, muitos consumidores têm dificuldade em comprar o vinho
através do rótulo, porque tanto o vinho disponível no mercado, por que comprar este exatamente? O consumidor precisa conhecer e precisa de conhecer o seu próprio paladar. O que é que eu gosto num determinado vinho? Quais são as características? E como é que o consumidor pode chegar no mercado com essa infinidade e pelo rótulo ele conseguir comprar alguma coisa que ele realmente goste e que vai ter um paladar dele? Ou poderá comprar por uma indicação de amigo, ou pela própria uva, se gosta de uma determinada uva, ou uma região, ou pelo próprio produtor, ou também de ver as características que esse vinho possam ter através do que está dito no rótulo ou no contrarótulo. O teor alcoólico, a região, o próprio produtor, se tem uma história bem contada, digamos, com a produção de vinho, se faz vinhos bem honestos, bem feitos, ou se tem algum passado menos bom, entre aspas, digamos assim. Legal, a gente vai encerrando o nosso quadro Vinho em Vídeo de hoje e para a semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o aerador que a Inês citou no começo do programa. Obrigado, Inês. Obrigada, Paulo, e obrigada a você. Boa tarde, estamos começando mais um programa Tintim por Tintim aqui na Just TV. Meu nome é Paulo Carvalho e quero deixar aqui o nosso site, que é o www.tintimportintim.com.br. O pessoal aí, amigo internauta que usa Twitter, quiser seguir o nosso programa, é o @programa Tintim. Hoje eu recebo aqui mais um escritor da Novo Século. O Alisson, obrigado pela sua presença. Você veio da Bahia direto para o programa Tintim por Tintim. Muito obrigado. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Alisson, como é que você chegou a ser escritor? Eu sei que você tem algumas outras profissões, cantor de banda de rock, não é isso? Depois você fala um pouquinho da sua banda também. E você trabalha com meteorologia, é isso? Isso, sou meteorologista também. A questão de ser escritor, ela começou ela é bem antiga. Eu tenho uma lembrança muito grande de quando eu era pequeno. Todas as noites, minha avó contava para mim uma história de um ratinho. E é interessante que toda noite ela começava a história da mesma maneira, como deveria, e ela sempre inventava o resto da história. Por conta disso, eu viajava toda noite, eu queria saber o que ia acontecer, da mesma história, mas sempre era diferente. Por conta disso, os finais eram sempre uma surpresa. Cada dia tinha um... Sempre uma surpresa. Por conta disso, eu acho que isso facilitou também desenvolver a minha criatividade. E aí, eu tenho um detalhe interessante, que a maioria dos escritores são leitores assíduos. Eu sou um leitor assíduo hoje, mas eu não fui um leitor na juventude. E eu falo isso assim, até com um certo orgulho de dizer, porque antes tarde do que nunca. Eu tive uma resistência muito grande em ler até os meus 17 anos, por aí. Mas eu acho que porque eu não tinha encontrado o que eu queria ler. Eu achava que era uma perda de tempo, isso era o meu pensamento de jovem, né? Uma perda de tempo estar lendo algo que alguém já escreveu. E não me dava conta que isso era porque eu passava os meus dias inventando histórias em minha cabeça. Qualquer instante que eu estava sozinho em algum lugar, eu estava contando uma história para mim mesmo. Então é por isso que eu não tinha tempo de ler o que os outros. Até que um dia eu passei por uma vitrine e um nome me chamou a atenção. Estava lá escrito, Diário de um Mago. Eu não sabia de quem era, eu não sabia do que se tratava. O nome Mago me chamou a atenção. Era o tipo de palavra que eu queria ver. Aí eu fui e comprei o livro. Um livro de Paulo Coelho, Isso, né? De Paulo Coelho. Um best-seller. E comecei a ler e fui me interessando porque foi algo que eu fui buscar. E isso foi muito interessante. E de repente eu li outros e fui lendo. Um dia acabaram os livros de Paulo Coelho e eu já era um leitor. Comecei tarde. Mas e agora, vou ler o quê, né? Pois é. E aí eu comecei a ler de tudo, comecei a devorar. E aí um dia eu estava na faculdade de meteorologia e no início da faculdade, um amigo meu virou para mim e fez assim, Alisson, eu estou lendo um livro muito massa, você gosta de ler? Você não quer emprestado? Não? Eu falei, que livro que é? Ele falou, chama Harry Potter. Eu falei, esse é livro para criança. Aí ele, mas leia, você gosta de ler, vai ser bem interessante. Aí, tudo bem. Eu falei, vou ler, vou começar a ler esse livro.
Pronto, outro vício na minha vida. Leu todos? Li todos os Harry Potter. Assistiu todos os filmes? Todos os filmes. E aí, na sequência, como todo bom leitor fanático e escritor de Alice Fantástico, Harry Potter, Senhor dos Anéis, a saga Crepúsculo, e tanto que tem muita gente que diz que eu sou uma criança. Eu tenho 32 anos, mas eu leio todos esses tipos de livros. É uma satisfação. Não eu não encaro, na verdade, como o mundo da fantasia é o mundo de criança, o mundo só de jovem, não. Lendo o livro dos outros autores famosos, inclusive, aguça mais ainda a criatividade. Sim. E um dia eu parei, já meteorologista formado, trabalhando, eu me peguei falando assim, eu sei que eu tenho uma profissão que é uma profissão muito boa, é uma profissão, inclusive, meio exclusiva. É difícil encontrar dois meteorologistas juntos. Só em convenção. Isso, só em convenção. Mas eu gostaria de fazer mais alguma coisa, mas que fosse uma coisa que eu também fizesse muito bem. E não é que eu sou um grande escritor. Eu estou começando, eu vou passar minha vida inteira aprendendo, como muitas pessoas. Esse é o meu primeiro livro. Mas eu comecei a pensar o que eu gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer. E fui pensando. E no meio desses pensamentos de vários dias, eu não lembro, talvez meses, eu inventei várias histórias em minha cabeça ao longo do dia e eu ia alimentando. E às vezes passava uma semana com a história, falando, não, eu gosto de surfar. Aí eu inventava histórias, eu surfando, faço isso, faço aquilo. Eu gosto de viajar. Eu trabalhei com pesquisa oceanográfica na época da faculdade. De repente eu descobri que enquanto eu estava pensando o que eu fazia, eu passei muito tempo contando histórias. Aí eu me dei conta que desde que eu tenho lembranças da minha vida, que eu me conto histórias. Então eu acho que eu vou passar muitos anos para me formar um escritor, e um escritor iniciante. Eu ainda vou me transformar no escritor iniciante, que eu estou aprendendo a ser ainda. Mas eu hoje me considero um contador de histórias. E eu tenho um prazer enorme de criar a história, de contar a história, de desenvolver. E aí, depois disso, eu falei, agora eu preciso de uma história, já que eu descobri o que eu gostaria de fazer, preciso de uma história. Foi passando o tempo e uma noite eu sonhei com um detalhe que ele é o detalhe central do terceiro livro da trilogia, porque o livro essa história é uma trilogia, o terceiro livro. E eu comecei a descrever esse detalhe e começar a fazer uma pauta. Você começou de trás para frente. Isso. Aí eu achei que precisava de embasamento, porque na verdade eu não quis escrever uma trilogia, eu queria escrever primeiro um livro, para começar em algum lugar. E aí de repente eu falei, não, preciso de embasamento. Só que o embasamento eu vou precisar escrever mais do que eu estava prevendo para esse livro. Então eu vou fazer um livro anterior que explique. Aí eu comecei também, aí achei que precisava de embasamento também. Aí eu escrevi esse primeiro livro, inclusive o primeiro capítulo chama Início. Não tem para onde voltar mais. Não tem para onde voltar mais. Eu vou mostrar aqui, pedir para o Nil focalizar aqui. Acho que não pega o croma, né? Tá. Então, Nerak, O Segredo de Kalina, de Alisson Matos, da editora Novo Século. Esse foi, então, o primeiro livro da trilogia. O que fala? O que é Nerak e qual o segredo de Kalina? O que você pode contar para a gente? Óbvio, fica aí a recomendação, a dica, né? Para quem quiser conhecer a história inteira, compra o livro e ajuda aqui nosso amigo escritor. Com certeza. Olha, é o seguinte, Nerak é uma família de guerreiros e segundo a minha história, quando o mundo se formou, do Sol saíram várias bolas de fogo, formaram os planetas, e essas bolas de fogo, à medida que elas foram se resfriando, cada planeta foi tendo sua característica e formou uma pedra com uma quantidade de energia muito intensa no centro do planeta Terra. Com o passar do tempo, essa pedra se desestabilizou, essa energia se desestabilizou. E ela entrou em colapso e quase explode o planeta inteiro. Só que formaram-se dutos, que a gente conhece como vulcões, e eles expeliram parte dessa energia, desses fragmentos dessa pedra. Onde esses fragmentos caíram, dependendo da quantidade, facilitou a evolução. Onde você tinha maior quantidade, desenvolveram seres mais complexos, como seres humanos, menor complexidade, os animais não inteligentes, plantas.
Só que toda essa energia que foi fora do planeta, ela foi energia positiva. Dentro do planeta, em um determinado local específico, que chama Gruta da Eternidade, dentro da montanha, nesse livro, ficou concentrada o que sobrou da energia negativa do planeta. E essa energia negativa criou um ser maligno que chama Etérnio. Esse ser maligno, ele não tinha energia suficiente para sair da montanha e conseguir dominar o mundo. Então, ele passa toda a trama tentando atrair os Nerax para dentro da montanha, para absorver a energia positiva dele, aumentar a energia que ele tem e tentar sair da montanha. Um determinado período da história, um Nerak ancestral aos que são os personagens principais desse livro, ele entra na montanha e ele consegue fazer um acordo com esse demônio e com esse acordo ele libera o Nerak para sair, contanto que todos os descendentes dele, quando completassem 16 anos, voltassem à montanha para passar por uma prova. Os que conseguissem passar por essa prova poderiam sair e se transformariam em adultos guerreiros. Os que não conseguissem seriam absorvidos pela montanha e agregando mais energia ao demônio. Até que chega um momento onde só sobram 2 Nerax irmãos e eles vão passar por essa prova. E é onde ocorre toda a história desse livro. A história principal são esses 2 irmãos dentro da montanha, passando pela prova do Etérnio para tentar ou ficar preso ou sair da montanha. Isso. E o Etérnio, pelo próprio nome, ele é eterno, né? E está aí para querendo dominar o mundo. O Etérnio tem uma característica que ele é atemporal. Então, por exemplo, os Nerax que estão entrando, os últimos a entrarem, eles acham que tudo que está acontecendo ali está acontecendo naquele momento e que é uma surpresa para todos. Mas o Etérnio, se ele tiver 1000 anos atrás da história, ele sabe o que aconteceu ali, e se ele tiver 1000 anos depois, ele tem essa recordação. Ele é completamente atemporal. A montanha em si, ela tem essa característica, ela não obedece a essa contagem de tempo nossa, tanto que se o personagem, um Nerak, um ser, entra na montanha, ele fica algumas horas, equivale a muito mais tempo fora do nosso tempo. Um personagem que entra, passa poucos dias, ele sai com anos na frente. Até um dos motivos dos guerreiros entrarem como jovens e saírem adultos guerreiros. Isso. Tá. E aí o Etérnio, ele brinca um pouco com essa situação. É meio Caverna do Dragão. Ele foi para um mundo diferente quando entra dentro da montanha, e aí acontece alguma coisa, quando ele sai Isso. mais experiente. Isso. Só tem um detalhe que é o seguinte, dependendo, o Etérnio ele usa uma artimanha que é assim. Nem todos os guerreiros ele tem a mesma quantidade de energia. Então tem guerreiros que têm pouca energia, não interessa para ele. Então, rapidinho ele deixa ganhar a prova e sair. Ele sai, que na verdade, para determinados guerreiros, existe uma prova, para outros não, ele passa lá por dentro, pelos labirintos e vai embora e acabou. Só que esse livro ele tem um detalhe que eu escrevi meio assim, sem nenhuma pretensão. E acabou chamando bem a atenção. Tem 3 personagenzinhos que eles eram, na verdade, para compor um cenário, eu botei. E eles acabaram sendo 3 personagenzinhos cômicos que chamam os Tilings. São uns bichinhos que o personagem principal encontra dentro de um local da montanha, que são pequenininhos, parecem com macacos, mas não são macacos. Tem partes dele peluda, partes dele vermelha, e são totalmente sem noção. Então, o engraçado é que eu fiz um livro que era para falar de batalha, de tudo, e muita gente veio me perguntar sobre os Tilings, se vai ter continuação dos Tilings. Pro segundo e terceiro livro. Pro segundo e terceiro, ou você vai escrever alguma coisa sobre livro só dos Tilings. Só dos Tilings. Fica a dica então, você pode escrever uma comédia só deles, claro, né? Eles são bem engraçadinhos, é um detalhe à parte dentro do livro. E você estava me contando que você já terminou o segundo livro, ele está indo para a editora, é isso? Isso, eu devo estar mandando para a editora agora, no fim desse mês. O segundo livro chama Batalha na Terra Branca. Tem um capítulo desse livro que fala de uma batalha que ocorreu num tempo anterior a essa história. Nessa batalha, praticamente todos os Nerax foram dizimados. Só sobrou um Nerak só.
E existe uma determinada característica com relação aos seres que foram desenvolvidos a partir da Pedra do Poder, onde quando você mata um daqueles outros seres, você absorve a energia dele. Tá. Então, por conta disso, quando os guerreiros, no meio da batalha, descobriram que ficavam mais fortes quando matavam alguém, então virou um banho de sangue. Então, por conta disso, acabou sobrando só um, que concentrou toda a energia. Esse é o pai dos dois personagens principais, dos dois irmãos gêmeos de 16 anos que vão para a montanha. Para montanha. Então, essa batalha chama Batalha na Terra Branca. Só que, quando chega ao final desse livro, ocorre um detalhe que é para quem vai comprar o livro e ler, que é a parte principal assim do livro, e que faz necessário que o personagem principal volte no tempo. Então ele vai voltar para a época da Batalha de Terra Branca, que era só um capítulo, um detalhe, na verdade, nesse livro. Que é o segredo da Kalina. O segredo de Kalina tá dentro, dentro desse contexto. Desse contexto. Kalina é uma espada que permite que os personagens se transportem através do tempo utilizando ela. Ela ela foi formada a partir da energia da pedra também. E o personagem usa para poder tanto se transportar de um lugar para outro dentro da montanha, que facilita, senão o Eterno acaba conseguindo capturá-lo, como também se transportar através do tempo. E essa espada também vem de geração para geração? Ela vem com a família ou ela aparece num determinado momento? Ela apareceu na montanha no mesmo período que o primeiro Neraki entrou na montanha. Ela se formou lá naquele período. Só que ela ficou perdida dentro da montanha. E foi encontrada justamente pelos últimos Nerakis a entrarem na montanha. Então se sabia da existência, sabia desse poder, mas ninguém tinha conseguido encontrar. E aí o Neraki encontra, o último que entra na montanha, encontra e utiliza desse poder. E no final do livro ele volta na época da Batalha da Terra Branca, que é o livro que está saindo agora, para poder resolver uma questão que ficou pendente no final do primeiro livro. Uma trilogia, né? E ele vai também pela Novo Século. Com certeza. Falar nisso, há um tempo atrás você teve na Bienal do Rio de Janeiro, né? Isso. Como é que foi a Bienal lá? Você teve no stand, você estava me falando que foi desonesto, a concorrência foi desonesta, é isso? É porque na Bienal nós temos o nosso horário de autógrafo. Até porque a Novo Século tem uma característica bem interessante. Os autores ficam ao longo do dia, se quiserem, no stand e ficam lá em contato com os leitores. Não precisam necessariamente ficar só no horário no seu horário de autógrafo. Então tem autor que fica o dia inteiro, como eu fui no sábado, fiquei o dia inteiro lá. Tem autores amigos meus que vão no primeiro dia da Bienal, só saem no último dia da Bienal. Tem autor que só vai no horário de autógrafo. O meu horário de autógrafo era na sexta-feira. Na Bienal de São Paulo foi fantástico. Eram 2 horas, eu fiquei 6 horas dando autógrafo e eu só fui no dia do autógrafo. Eu não sabia como é que funcionava ainda. Mas no Rio eu falei, vou chegar no horário do autógrafo, se for muito intenso, aí tudo bem, eu não preciso estar constantemente lá, ou vou decidir se eu vou ou não. Fica um pouco, volto, pois né? Enfim. Só que aí o que acontece? Na hora que eu cheguei lá, uns 2, 3 estandes do lado, chegou o Ronaldinho Gaúcho. Aí, levou todo mundo pra lá. Todo mundo, inclusive eu. Quem ficou lá? Ninguém ficou em stand nenhum. A Bienal esvaziou, todo mundo estava do lado do Ronaldinho Gaúcho. Você pegou o autógrafo dele ou não? Eu não consegui chegar perto dele. Eu não consegui tirar nenhuma foto. Ele foi fazer o que na Bienal? Ele foi como leitor? Não. Ou ele tá lançando alguma coisa? O Flamengo, ele tem um contrato com... Eu esqueci qual é a editora, que é a editora que lança o Maurício de Souza e vários outros. Então tem direito de imagem para aqueles de revista de selo, sim. Então ele estava lá para dar autógrafos, para fazer também uma publicidade dessa editora. Isso, da editora. Entendi. Então foi totalmente desonesto, né? Com todo mundo. Não foi só você o prejudicado. Todo mundo naquele. Eu me recordo, quem teve uma autora americana que estava lá, que é uma autora conhecida e que na hora esvaziou o stand dela também. Ela falou, quem chegou, né? Quem chegou? Vou eu lá pegar o autógrafo do Ronaldo também e levar embora. Isso mesmo. Falando um pouquinho da Bienal, você encontrou com o Zé Oliveira lá ou não? Com certeza, no sábado. Passamos sábado junto. Passaram o sábado junto.
Zé Oliveira, que é um grande amigo nosso, né? Que eu tive o prazer de conhecê-lo no mesmo dia que o Alisson o conheceu, que foi na Bienal aqui em São Paulo. Indo lá para cá, surgiu uma grande amizade aí com o Zé. E ele sugeriu, inclusive, falou, poxa, tem um amigo meu que é escritor, vai estar na Bienal do Rio de Janeiro, o nome dele é Alisson, convida para o Tintim. Então, atendendo aí até os pedidos do Zé, né? E pelo livro, pela capacidade de escrita aqui do Alisson, a gente acabou trazendo também, né? E o Zé já está indo também para mais um livro, né? Olha, o Zé, eu sou fã. O livro dele, Amargo Pecado. É muito bom. Eu sou fã mesmo. E sou fã dele. A gente criou uma amizade muito boa. Tem semanas que a gente se fala, eu na Bahia, ele aqui, a gente se fala umas 3 vezes na semana. E debate justamente sobre escrita, sobre lançamento, como é que está funcionando, vendas e tudo. E o Zé agora está mudando de segmento. Ele acabou de escrever um livro que chama O Alma, na linha de realismo fantástico. Ele me mandou em primeira mão para avaliar o livro dele, para ver se ele mandaria para a editora. O livro eu li o livro e imagino um filme, revista em quadrinho, desenho animado, tudo sobre o livro dele. O livro é muito bom. Quando ele esteve aqui, ele já tinha escrito O Réu dos Sonhos e Amargo Pecado. Isso. Ele estava escrevendo, mas ele não falou o nome, não falou nada, que ele ainda estava em dúvida, acho que com o título e tal, mas ele já tinha me falado, olha, eu vou mudar um pouquinho o meu segmento meu dele. segmento, isso, meu segmento, tudo. E aí ele deixou na surpresa também, então você está revelando aqui pra gente, em primeira mão também, pois né? Mas ele não tinha... Ô Zé, você está me devendo uma visita aqui de novo, viu? Para mostrar esse novo projeto. Ô Zé, se eu falei demais, você me perdoa também. Não, agora já foi também, né? Não, mas ele... O Zé é parceiro. Na época que ele esteve aqui, ele não tinha mandado ainda para a editora, entendeu? Agora ele já mandou para a editora, ele está aguardando ver como é que vai ser a questão da publicação, o que vai ser. Em termos de número, de pessoas e tudo mais, qual a avaliação que você fez da Bienal de São Paulo o ano passado e da Bienal do Rio esse ano? Olha, a Bienal de São Paulo, as duas estavam lotadas. No dia na sexta-feira, que foi a questão do Ronaldinho, foi o dia, segundo o pessoal que estava acompanhando, porque eu tive na Bienal na sexta e no sábado apenas. Foi o dia que deu menos gente na sexta. No sábado eu estava lotado. Só que a Bienal do Rio, ela é fragmentada. Você tem no Rio Centro vários pavilhões. Todos eles estão lotados. Agora eu não tive condições de avaliar o tamanho para poder saber se tinha mais gente ou não. Estava lotado. Qual pavilhão, né? Era muita gente. A cidade parou. O trânsito no Rio de Janeiro estava terrível por conta da Bienal. Mas isso é bom, né? As pessoas estavam indo para poder, estavam lendo e comprando. Você vê as pessoas bem interessadas. Porque aqui em São Paulo eu tive o primeiro contato com esse tipo de evento e achei assim, eu fiquei impressionado. É que aqui é um pavilhão único, né? É, justamente isso. Aqui é um pavilhão único, então é aquele mar de pessoas. É. E lá são 3 pavilhões, são bem menores os pavilhões, mas se juntar dá muita gente, entendeu? Aqui eu tinha dificuldade de me encontrar quando eu me perdia. Lá não, lá você se encontra mais fácil, tudo direitinho, mas estava também lotado, estava muito cheio. Tá? O evento estava muito bem organizado, muito bom. Tinha muitas celebridades, e isso também leva muito público até lá. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Que isso. É um lugar que chama mais celebridades até do que São Paulo, né? Com certeza. O povo carioca, tudo, tem um charme maior do que... São Paulo é muito corrido, não dá tempo de você ficar bajulando a celebridade, né? A coisa é mais pegada, né? Lá tem uma característica interessante, que muitas editoras convidam vários atores para ir fazer leitura do livro. Sim. E aqui você vê isso também, mas você vê um ou outro fazendo, às vezes 1 ou 2 no dia. Lá ou dentro da própria programação da Bienal, né? Lá são vários o tempo inteiro, então isso também chama muito atenção. Apesar de que hoje não há tanta essa necessidade de estar chamando, de estar você criando esse tipo de atração, porque o próprio público está indo buscar. O próprio livro, né? O livro já é uma atração, né? Já o público brasileiro hoje estão se tornando leitores assíduos, assim, está sendo muito bom. Sendo fantástico isso. Eu queria mudar um pouquinho de ramo agora. Você estava comentando que você é cantor de uma banda de rock. Isso. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Como é que surgiu o gosto do rock, da banda? Como é que chama a banda? O nome da minha banda atual é Isred de É Vermelho. A gente precisava de um nome, ia tocar e
não tinha um nome e a banda começou dentro de um motoclube. Eu faço parte do motoclube. E aí a minha moto era vermelha, a moto do guitarrista era vermelho, todos os instrumentos da banda eram vermelho, então ficou vermelho. Ficou vermelho. Ficou vermelho. Eu toco bateria desde os 11, 12 anos de idade, tem uns 20 anos que eu toco bateria. E aí eu sempre gostei de música, tocava axé quando eu morava na Bahia, na primeira fase da minha vida. Quando fui para Alagoas fazer faculdade, eu acabei pegando gosto pelo rock, tocando em bandas de rock. E aí, quando eu retornei para a Bahia agora, a gente montou outra banda de rock. Você mora em Salvador mesmo? Não, eu morei em Salvador até 2 anos atrás. Hoje eu moro no interior, numa cidade chamada Eunápolis, no sul da Bahia. É mais Rio de Janeiro ali, Vitória? Isso, mais no finzinho, isso não é no sentido Vitória. Fica, na verdade, próximo a Porto Seguro, 60 km de Porto Seguro. Próximo a Porto, tá. Então também tá bem localizado, né? Quando eu tô de férias, de vez em quando eu saio de lá no meio da tarde, pego minha moto e vou pra praia. Vou dar uma voltinha na praia, né? Pra escrever. Eu sento numa barraca, escrevo, volto pra Eunápolis e vou pra casa. Eunápolis não tem praia? Não. É pro interior? Isso. Não é mas litoral? É muito pertinho, meia hora. Aqui você sai de dependendo da moto, até menos, né? Às vezes até menos. A estrada é boa? Para andar de moto? As estradas da Bahia são boas para andar de moto? As principais são boas. São boas. São boas. E aí a gente que faz parte de motoclube conhece bem todas, né? Viaja muito. E você tem o outro lado que é o meteorologista. Isso mesmo. Isso você é de formação? Isso, formação. E por que começou o gosto na meteorologia? Não, quando eu fui fazer faculdade, eu me inscrevi para arquitetura. Como 80% dos meteorologistas, ninguém escreve para meteorologia, acaba caindo em meteorologia. E eu não passei no primeiro vestibular para arquitetura. Eu não tinha me preparado, estava fazendo no interior da Bahia, fui para a faculdade direto para a faculdade federal, tentar uma federal. Só que quando eu cheguei lá tinha uma segunda opção. Eu falei, eu vou escrever a segunda opção e vou tentar arquitetura. Aí procurei as opções, a meteorologia achei interessante. Falei, nem sabia que existia, vou botar isso aqui. Aí botei meteorologia. No primeiro mês, eu descobri que tinha um projeto de oceanografia que fazia avaliação para transposição do Rio São Francisco. Era um projeto grande, patrocinado pela OEA, e eu era mergulhador. E o projeto é precisar de mergulhador. E aí, assim... Vou unir útil ao agradável, né? Pois é. Acabei gostando, me apaixonando, e hoje eu tenho uma empresa de meteorologia. Eu não fiz por fazer. Quer deixar seu site aí para quem quiser te consultar? Certo. O site ele só faz previsão, a gente só bota previsão para o sul da Bahia. Ele é específico para o sul da Bahia. Ele chama www.tempook.com.br. Tempo ok? Tempo ok, tudo juntinho.com.br. Agora tem o blog do livro também, que é nerac1.blogspot.com. Legal, então para quem quiser conhecer o seu lado profissional, Isso. tem o lado da meteorologia. Isso. E o seu lado fantasioso, Isso. lado de escritor, né? Isso. Tem o blog também. Eu sempre falo que o lado de escritor ele é um projeto a médio e longo prazo. Sim. Ele é o meu objetivo de vida. Lá na frente, quando me perguntam aonde eu quero chegar a ser um escritor que só faz escrever. Mas não vai deixar de lado a sua profissão, né? Não, mas a gente vai, na verdade... Vai tentar direcionar isso, mais vai direcionando. Alguns programas atrás, eu recebi aqui a Desirê Brandt, que ela também comentou a mesma coisa, né? Ela falou assim, olha, é difícil encontrar 2 meteorologistas no mesmo espaço, né? É verdade. E não existe mesmo, né? Acho que no sul da Bahia, principalmente, São Paulo até que existe bastante, tudo, mas no sul da Bahia você tem muita concorrência, tem muita gente ou você é muito procurado pela essa falta? Eu sou o único. É o único? Pelo que eu sei, só existem 2 meteorologistas baianos. Ah, é? Nossa. Sou eu. É pouco, né? E uma menina que entrou na mesma faculdade que eu quando eu estava saindo da faculdade. Se eu não me engano, ela é de Itabuna. Eu não me recordo o nome dela. E os meteorologistas, inclusive, que fazem a previsão de tempo para o centro de meteorologia da Bahia são todos paraibanos. E ficam só em Salvador. No sul da Bahia só tem eu. Que faz esse trabalho. Isso. Você também trabalha com agronomia? Qual que é o seu foco maior? A gente atende prefeituras e produtores rurais, é o principal. Prefeitura e produtores rurais. Eu queria ter feito uma pergunta para a Desirê na época, que eu entrevistei ela aqui, mas não deu tempo, enfim. Tem um lance de uma prefeitura que vocês acabaram comentando. Como é que é? A Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura do Rio tem um contrato com uma Índia, não é? É uma pessoa que recebe uma entidade que chama Cacique Cobra Coral. Cacique Cobra Coral, exatamente.
A informação que eu tenho é que quando o tempo fecha, ela manda abrir, quando o tempo abre, precisa que feche. É a senhora dos tempos, é isso? Pois é, então... aí tem ela existe ou... Eu vi essa reportagem na televisão, onde inclusive tinha a confirmação de que a Prefeitura de São Paulo tinha um contrato. Eu não sei se ainda possui esse contrato. Porque é absurdo, né? Pois na época que eu vi, realmente tinha isso. Vai ter um show no estádio do Pacaembu, manda abrir o sol. Manda o Cacique Cobra Coral abrir o sol e pergunta a previsão o que vai acontecer. E aí chove, né? Pois é. Alisson, obrigado por ter vindo aqui a participar do Tintim por Tintim, ter vindo lá da Bahia direto aqui para o nosso programa. Tá um prazer recebê-lo aqui. Quando lançar a continuação do seu livro, as portas estão abertas aí, pode voltar que a gente vai mostrar a continuação do livro, o final da trilogia. A gente já vai contar a história como um completo. Tá? Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme poder falar e poder conhecer vocês. O Zé me falou muito e eu fico muito feliz. O Zé é parceiro nosso, né? O Zé já tem carteirinha aqui do programa. Muito feliz mesmo com a receptividade, com o programa. Eu estou muito feliz. Eu que agradeço. Que bom. Muito obrigado. E assim a gente vai terminando o nosso Tintim por Tintim. Hoje eu entrevistei aqui o Alisson de Matos, que escreveu Nerac, O Segredo de Kalina, mais um livro da editora Novo Século. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo programa.